paz e a misericórdia do Senhor seja na mente, nos corpos, nos corações, em toda a nossa vida. Amém? Amém. É muito bom a gente ouvir uns louvores fortes, como no dia de hoje. Então, quero agradecer ao irmão que trouxe esses louvores, que realmente é muito bom ver a igreja louvando em alta voz. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles existe. Queremos, Pai, te agradecer por este momento de culto que o Senhor nos presenteou e podermos estarmos reunidos em Teu nome para render louvores a Ti e que estes louvores subam ao Senhor como um aroma suave. Esteja, Pai, nos usando agora, usando minha boca como Teu porta-voz, e tão somente a Tua palavra seja pregada e que o Senhor esteja fazendo os nossos corações um terreno fértil para a semente do Teu Evangelho germinar e render bons frutos a Ti. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos aqui abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho de Jesus, no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. A versão que eu estou pegando aqui é a revista atualizada. Diz a palavra de Deus: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele era dia de sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Um dos bens mais preciosos que Deus, o Todo-Poderoso, concedeu e concede a todos nós, seres humanos naturais, é o famigerado, o famoso tempo que nós temos. E ele é um bem tão precioso e ao mesmo tempo tão escasso, que ele, o tempo de vida de cada um de nós, ele é um dos alvos prediletos de Satanás contra
a humanidade caída, bem como contra toda a Igreja de Cristo, nós, aqui na terra. Quantas e quantas vezes nós somos seduzidos, ou mesmo nós nos deixamos seduzir por coisas ou situações cotidianas que nos levam a simplesmente desperdiçar ou mesmo descartar essa joia rara, que é o nosso precioso Cronos, o tempo de vida que nós temos aqui na terra, que o Criador lhe presenteia às suas criaturas, para que busquem cada vez mais a sua face e também auxiliem outras pessoas a também fazerem o mesmo. O tempo, o Cronos, que Deus misericordiosamente concede à humanidade, ele é sinônimo de tempo para arrependimento, de tempo para mudança de direção, tempo para nós recalcularmos constantemente a rota das nossas vidas, dos nossos relacionamentos com o nosso cônjuge, familiares, amigos, irmãos em Cristo, também da nossa vida profissional, social e principalmente a nossa vida espiritual. Logo, o tempo, o Cronos que o Criador nos concede é também sinônimo de misericórdia, de puro suco de compaixão da parte do Altíssimo para com toda a humanidade caída. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 e 23, não precisa abrir que eu vou dizer para vocês aqui, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E é por conta disso que o nosso Cronos, o nosso tempo de vida, ele é um dos alvos favoritos do maligno contra toda a criação divina. E é por isso que sempre houve e sempre vai haver, por parte do nosso adversário, inúmeras tentativas e inúmeras opções de desvio do nosso foco em Cristo Jesus. E hoje, nos dias atuais, muito mais que em qualquer outra época, desde a criação, o nosso adversário vai proporcionando inúmeras e inúmeras distrações para que a igreja do Senhor, eu e você, nos distraiamos da nossa real missão e do nosso real objetivo, bem como também proporciona ao ímpio perspectivas e também situações distorcidas da realidade espiritual, para que ele continue com a sua existência cauterizada pelo pecado e, por consequência, também afastada mais e mais da presença de Deus nesta curta vida que a humanidade tem, e também resultando na sua iminente condenação da alma por toda a eternidade. Mas retornando aqui à história do paralítico de Betesda e considerando essa breve reflexão aqui que nós já fizemos, alguns leitores mais desatentos aqui, ou mesmo iniciantes, nos estudos daqui da Palavra de Deus, muitas das Escrituras Sagradas, podem também não se atentarem aos colchetes, aos parênteses, ou à demarcação aqui diferenciada, no final do versículo 3, parte A, e também parte B do versículo, melhor dizendo, e também de todo o versículo 4, que fala que um anjo descia em certo tempo e agitava a água no tanque, causando aquele efeito miraculoso de cura para quem o adentrasse, logo na sequência que o anjo mexia as águas. E é justamente aqui que eu quero convidar a igreja para a gente realizar juntos, para nós realizarmos juntos um exercício de raciocínio nessa manhã, para que você também tire a sua própria conclusão. Na Bíblia, a palavra de Deus aqui, existem milhares e milhares de cópias do Velho e do Antigo Testamento. Isso falando dos escritos antigos. Os próprios escribas do Antigo Testamento, eles possuíam essa nobre função aí de replicar as escrituras sagradas para as gerações seguintes. Há também milhares de cópias antigas e fragmentos do Novo Testamento. Só do grego
que é a língua original do Novo Testamento, há mais de 5.000 escritos, sem contar com as outras dezenas de milhares de outras traduções antigas, como o latim, o siríaco e outras línguas mediterrâneas. Só a título de curiosidade aqui, o segundo maior livro de manuscritos antigos conhecidos é a Ilíada de Homero, com pouco mais de 1.000 manuscritos. Em algumas outras fontes você vai encontrar cerca de 643 fragmentos. Para você ter uma ideia, o Alcorão, só também a título de curiosidade aqui, ele possui cerca de apenas 60 fragmentos. Isso só para dar uma leve pincelada aqui sobre a confiabilidade do teor das Escrituras Sagradas. Pode confiar que esse, de fato, é o livro do Senhor, da Bíblia que nós conhecemos aqui, que está em nossas mãos. Mas voltando aqui aos versículos 3, parte final, e o versículo 4. Tais passagens estão inseridas nos manuscritos. Tais passagens, o versículo 3 e o 4, elas não estão inseridas nos manuscritos mais antigos e, portanto, os manuscritos que têm maior confiabilidade. O que nos leva a crer que pode ter sido uma inserção posterior de algum copista e alguns estudiosos destas passagens aqui. Eles falam que essa passagem talvez seja algum copista colocando alguma crença popular da época que acontecia sobre isso, ou de algo sobrenatural lá no tanque de Betesda, que também curava os enfermos. Outros estudiosos ainda acreditavam que a água do tanque ele possuía fins medicinais que auxiliavam na cura dos enfermos, em especial doenças de pele, como também tinha a lepra naquela época, ou outras coisas do gênero. Mas, se a gente, de repente, entender que esta passagem, talvez de fato, seja uma escritura inspirada, pois também ela possui muitos outros manuscritos posteriores com essa inserção, nós podemos concluir, mesmo apesar de muitas traduções para o português, como você pode ver na sua própria Bíblia aí, quando na NVI, na nova versão internacional, ou mesmo na NTLH, na nova tradução de linguagem de hoje, e também outras traduções um pouco mais recentes, podem trazer o versículo 4 como escrito, um anjo do Senhor. Alguns aí vão verificar que vai estar escrito, um anjo do Senhor. No grego, porém, aparece apenas a palavra anjo, que quer dizer ângelos, no anjo, que quer dizer mensageiro. E se nós, como estudiosos da Bíblia, puro e simples, nós compararmos as ações e os procedimentos do anjo do Senhor, dos mensageiros de Deus, nós conseguimos enxergar o bom propósito de cada um deles na obra de Deus. Entretanto, quando nós buscamos compreender o real propósito desse anjo aqui, o anjo de Betesda, nós facilmente percebemos um procedimento um tanto atípico, diferente dos procedimentos dos anjos verdadeiros de Deus. Vamos abrir aqui na carta de Atos, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Livro de Atos, capítulo 12. A partir do versículo 1. Agora eu já vou ler lá na NVI. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que diz, a partir do versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo,
estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz da prisão, tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia, e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. Tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Então, esse aqui, ele é um exemplo típico da função de um anjo do Senhor, que vem de fato para libertar os cativos e encaminhá-los de volta aos caminhos do Senhor. Quando nós lemos aqui o versículo 7 das cópias antigas do grego koiné, que foi a língua utilizada na confecção dos originais, dos autógrafos do Novo Testamento, o verso 7 diz: Angelus cupiou, o que significa literalmente um anjo do Senhor, e que na prática, mesmo se não houvesse a palavra cupiou, que quer dizer Senhor, nós já conseguiríamos entender que este anjo, este mensageiro, de fato ele é proveniente do Senhor, pois os frutos desse anjo são frutos de liberdade, de exaltação ao nome do Senhor, que no caso o apóstolo Pedro recebeu a liberdade de sua prisão, justamente para ele continuar na propagação do Evangelho de Jesus através do seu próprio ministério. O procedimento de um anjo do Senhor, de um modo genérico, ele sempre vai trazer como principal objetivo servir os santos, libertando os cativos para a obra do Senhor, como a gente conseguiu ver aqui no capítulo 12 de Atos. Vamos abrir aqui em Hebreus, capítulo 1. Carta aos Hebreus, no capítulo 1. Hebreus capítulo 1, no versículo 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14, que diz: não são todos eles, no caso os anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que amam de herdar a salvação? Isso aqui é o escritor de Hebreus falando. Quem são esses anjos? O que são os anjos do Senhor? São espíritos ministradores, espíritos que vêm servir aqueles que amam de herdar a salvação, tanto você quanto a mim. Portanto, um anjo do Senhor, ou anjos do Senhor, eles têm a função de servir a igreja, para que ela exalte o nome do Criador. E é pelos seus frutos que nós conseguimos discernir se é de fato um anjo proveniente de Deus ou não. Vamos abrir aqui na carta de 1 João, um pouco mais para frente. 1 João, no capítulo 4. Carta de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: palavras de João aqui: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo,
do qual já ouvistes, que já há de vir e agora já está no mundo. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e já vencestes, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E neste trecho aqui, o apóstolo João já nos deu uma outra valiosa dica de como devemos discernir os espíritos. Só lembrando que os anjos são espíritos ministradores, assim como diz em Hebreus 1,14, que a gente acabou de ler. Porém, o detalhe que faz absolutamente toda a diferença é verificar se esse espírito em questão exalta o nome de Deus, ou se ele encaminha pessoas, se ele ou não, se ele é de Deus ou não, se ele encaminha pessoas no ensino verdadeiro do Senhor, a sã doutrina dos apóstolos ou não, se o Espírito ele traz a liberdade em Cristo, ou se ele traz a escravidão do pecado, a escravidão do seu tempo, do seu cronos de vida. Pois, se esse Espírito está influenciando tanto a mim quanto a você, a nos afastarmos de Deus, a desperdiçarmos o nosso cronos, o nosso tempo de vida que é precioso, com coisas inúteis, que possuem apenas o poder de nos prejudicar. Se tal espírito, se tal anjo está novamente nos aprisionando numa prisão sem muros, talvez a prisão de um vício, como álcool, drogas, pornografia, dentre outros vícios, ou mesmo nos influenciando no ócio digital, como a internet, redes sociais, consumismo digital, vídeos inúteis que não agregam valores espirituais, sociais ou profissionais. Se estamos sendo fortemente influenciados por tais anjos, por tais espíritos, tenhamos a certeza de que tais mensageiros não são mensageiros provenientes do Senhor, do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Para quem já é batizado, para quem já recebeu um novo nascimento, o maligno, ele já não tem mais o poder de adentrar a sua mente, de adentrar o seu coração, porque o Espírito Santo do Senhor, o Deus vivo, que vive espiritualmente no seu e no meu corpo, ele é o nosso guardião, pois aquele que vive em nós é bem maior do que aquele que vive no mundo, parafraseando aqui 1 João 4, no versículo 4. Nós podemos ficar tranquilos e cristalinos quanto a esse entendimento. Porém, todavia e entretanto, o maligno, por sua astúcia milenar, desde antes da criação da humanidade, ele percebeu que ele não necessariamente precisa adentrar a mente e ao coração do servo de Deus. Ele não precisa nos tornar uma marionete ou nos tornar um fantoche para lograr êxito e conseguir manipular a sua e a minha vida. Basta ele desviar a nossa atenção do nosso alvo, que é o Messias, o Filho de Deus, com meras coisas cotidianas para nos fazer afastar do nosso propósito primordial, que é o conhecimento de Deus e a sua doutrina. Transmitir e vivenciar o Evangelho de Jesus, tendo comunhão com os santos. E se concedermos tal brecha ao nosso adversário, pode ser que, ao cairmos em si, como ocorreu com a parábola do filho pródigo, já estejamos bem distantes da presença do Pai, e talvez desejando comer as lavagens dos porcos. E é exatamente desta forma que nós nos portamos quando nós nos permitimos desperdiçar o nosso precioso cronos com coisas inúteis. É como a gente trocar o banquete maravilhoso do nosso Pai por vagens de alfarrobeira, por lavagem de porco. Agora nós voltando em João, capítulo 5, que é a passagem base da nossa pregação, quando nós lemos que inúmeros doentes e deficientes físicos e talvez até mentais estavam resumindo a sua existência terrena a aguardar um suposto mover de águas de um suposto anjo, que supostamente, pela crença popular, seja talvez um anjo do Senhor, nós vemos aqui claramente os frutos de escravidão que uma crença, que um estilo de vida
de distrações mundanas e inúteis têm o condão, têm o poder de influenciar negativamente uma vida, ou mesmo um nicho, ou uma sociedade inteira, como era o caso dos enfermos e deficientes daquela região. E convenhamos, a própria deficiência em si já é uma verdadeira escravidão, uma paralisia, uma deformidade, uma amputação, um problema mental, ou mesmo um problema psicológico. Sem dúvida alguma, elas são mazelas que por si só já trazem grandes sofrimentos, já trazem grandes aflições à pessoa. Porém, tal crença no agir desse anjo, no tanque de Betesda, trouxe ainda mais aflições, ainda mais ansiedades aos deficientes daquela região. E é por isso, independentemente se o anjo, por ser real ou apenas uma crença popular, em outras palavras, a crença na ação desse anjo fez com que pessoas que já estavam escravizadas, cada uma em sua deficiência em particular, passarem a se escravizar ainda mais, com essa esperança, entre aspas, de uma cura miraculosa, que poderia muito bem não acontecer. Vamos voltar aqui em João capítulo 5, no versículo 5 ao 7, que diz, João capítulo 5, voltando aí a nossa passagem base aí, versículo 5 ao 7, que diz, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Versículo 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Triste, né? A pessoa viver baseado numa situação que talvez nem aconteça. Aqui nós enxergamos claramente qual é o terrível intuito de toda essa situação. A fama de Jesus, ela já estava crescendo de uma forma exponencial, tanto na Judéia, Samaria, Galiléia e por toda a Roma antiga. Não se falava de outro nome a não ser no nome de Jesus. Os grandiosos, incomparáveis feitos que Jesus já fazia, já atingiam as camadas dos mais poderosos, tanto que os mestres da lei e os fariseus já maquinavam em desfavor do Filho de Deus. Porém, os deficientes que estavam por lá, incluindo também esse paralítico, muito provavelmente, a grande maioria deles desconhecia quem era Jesus, não tinha ideia de quem era Jesus. Isso é muito triste. Desconheciam seus grandiosos feitos, haja vista estarem escravizados pela crença nesse anjo e na esperança também de uma possível cura. Tal anjo ou tal crença simplesmente cegou aquele grupo de deficientes, fazendo com que a verdadeira cura, que estava bem ali, diante deles, o médico dos médicos, fosse ele ofuscado, pois nem ao menos o conheciam. E aqui eu quero abrir mais uma lacuna de reflexão nessa manhã, desse primeiro dia da semana. Vamos enxergar esse grupo de deficientes como a humanidade caída e escravizada pela deficiência do pecado, o afastamento de Deus, que tudo isso proporciona. Aqui nós vemos a humanidade carente, necessitada de cura, necessitada de um Salvador. Porém, ela está toda voltada a um suposto anjo, a uma suposta crença que está voltada para a distração que esse anjo tem constantemente concedido a esse grupo de pessoas. E quando a verdadeira cura aparece, de um lado completamente oposto, inesperado, tal humanidade caída e escravizada não reconhece o Salvador, mesmo estando ele em carne e osso diante dos próprios olhos. Que triste, né? Essa passagem retrata de forma precisa uma singela analogia da humanidade caída, que prefere a escravidão do anjo caído, Satanás, ao invés da liberdade e salvação que tão somente Jesus Cristo, nosso Senhor, pode nos proporcionar.
Agora eu vou fazer uma pergunta para nós nessa manhã. Será que nós estamos preferindo, ao longo do nosso dia a dia, ao longo dos nossos afazeres, a liberdade em Cristo Jesus, para vivenciar uma vida totalmente em novidade de vida, com propósito e com a devida submissão à vontade divina? Ou nós ainda estamos em desperdício do nosso cronos de vida, aguardando o mover das águas de um anjo que talvez nem exista? Como é que está a sua vida espiritual? Deus, Ele nos presenteou com plena liberdade em seu Filho, Cristo Jesus. Sejamos cada um de nós as pessoas que levam a cura do Filho de Deus à humanidade caída e deficiente, e que tanto clama pela cura que tão somente o Messias, o Criador dos céus e da terra, tem o poder de assim proporcionar. Que o presente dia seja de fato um divisor de águas, para que nós possamos realizar todas as virtudes de Cristo Jesus, tanto na minha quanto também na sua vida, e também para todos aqueles que buscam de coração essa mesma transformação que tanto você quanto a mim já experimentamos. Sejamos, portanto, a cura para esse mundo deficiente e que está nas mais densas trevas. Sejamos nós de fato uma Betesda na vida das pessoas, pois a palavra Betesda significa lugar de misericórdia divina. Vamos orar? Santo Deus, glorioso Pai, Criador dos céus e da terra, nos transforme de fato numa Betesda, num lugar de misericórdia divina para todas as pessoas, Pai. Queremos principalmente te pedir perdão, pois muitas vezes investimos o teu cronos, o teu tempo de forma indevida, com coisas mundanas, com coisas que não irão nos edificar, não irão fazer a cada um de nós crescermos espiritualmente. Queremos te pedir perdão por isso e pedir para que o teu Espírito Santo nos incomode durante a semana, durante nosso resto de cronos que temos aqui ainda nesta terra, para que vivamos em novidade de vida, para que vivamos segundo a imagem e semelhança do teu Filho. Cuida de nós, Pai, nos faça termos mais tempo de qualidade com o Senhor e que o Senhor nos ajude a evitar as coisas que vão nos desviar do nosso foco, que é Cristo Jesus. É no nome dele, Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.